A inveja dos irmãos de José. José era o filho preferido de Jacó, e isso gerava ódio e inveja nos corações de seus irmãos. Jacó, sem disfarçar sua afeição especial, deu a José uma túnica longa e colorida, símbolo de sua predileção. Gênesis 37:3. Além disso, José tinha sonhos que apontavam para sua futura exaltação, o que aumentava ainda mais a ira dos irmãos. Em um dos sonhos, ele viu feixes de trigo no campo, e os feixes dos irmãos se curvavam diante do dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. José, sem compreender a profundidade dos sonhos, os contou a seus irmãos, que passaram a odiá-lo ainda mais. Até mesmo seu pai o repreendeu, embora guardasse o assunto no coração. Gênesis 37:11. A traição e venda de José. Certo dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos no campo. Quando o viram se aproximando, tramaram matá-lo. Rúben, o primogênito, tentou poupá-lo, sugerindo apenas que o jogassem em uma cisterna, planejando resgatá-lo depois. No entanto, enquanto Rúben estava ausente, os outros irmãos venderam José como escravo a um grupo de ismaelitas por 20 moedas de prata. Para esconder o crime, os irmãos mergulharam a túnica de José em sangue de cabrito e a apresentaram a Jacó, que acreditou que seu filho havia sido devorado por uma fera. Jacó chorou amargamente, recusando consolo. Enquanto isso, José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. José na casa de Potifar. Mesmo como escravo, a mão de Deus estava com José. Ele prosperava em tudo o que fazia, e Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José. Ele recusou repetidamente, dizendo: "Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Gênesis 39:9. Frustrada, a mulher o acusou falsamente de tentar violentá-la. José foi lançado na prisão, mesmo tendo sido inocente e fiel. José na prisão, fiel mesmo na adversidade. Na prisão, José novamente encontrou favor. O carcereiro confiou-lhe a administração dos prisioneiros. Ali, ele conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, que estavam detidos por ofensas. Ambos tiveram sonhos misteriosos, e José, com sabedoria vinda de Deus, os interpretou com exatidão. O padeiro seria executado, mas o copeiro seria restaurado ao seu cargo. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele ao voltar à presença do faraó. No entanto, o copeiro esqueceu-se dele por 2 anos. Os sonhos do faraó e a exaltação de José. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. Em um, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. Em outro, 7 espigas cheias e boas eram engolidas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento. Nenhum dos sábios do Egito pôde interpretá-los. Então, o copeiro se lembrou de José. Ele foi tirado da prisão e levado à presença do faraó. José declarou que Deus era quem dava as interpretações e revelou que os 2 sonhos significavam a mesma coisa. Haveria 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome extrema. José aconselhou o faraó a nomear um homem sábio para administrar o período de fartura, armazenando alimentos para os anos de escassez. Impressionado, o faraó nomeou José como governador do Egito, tornando-o o 2º homem mais poderoso do império, com apenas 30 anos de idade. A fome e a reunião com os irmãos. Conforme José havia previsto, 7 anos de fartura foram seguidos por fome. O Egito estava preparado, mas as nações vizinhas não. Entre elas, Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimentos. Todos, exceto Benjamim, o irmão mais novo de José, também filho de Raquel. Os irmãos chegaram ao Egito e se prostraram diante de José, cumprindo os antigos sonhos. Contudo,
Eles não o reconheceram, pois José estava vestido como um egípcio e falava por meio de intérpretes. José, por sua vez, reconheceu seus irmãos e começou a testá-los. Ele os acusou de serem espiões e os reteve por alguns dias. Depois, libertou-os, exceto Simeão, exigindo que voltassem com Benjamim como prova de honestidade. A prova final e a reconciliação Jacó relutou em permitir que Benjamim fosse ao Egito, temendo perdê-lo como perdera José. Mas com o agravamento da fome, ele cedeu. Quando os irmãos retornaram com Benjamim, José os recebeu com festa, mas ainda os testaria. Mandou que colocassem sua taça de prata no saco de Benjamim, e ao acusá-los de roubo, ofereceu perdão somente se Benjamim ficasse como escravo. Nesse momento, Judá se levantou e se ofereceu no lugar de seu irmão. Esse gesto de sacrifício tocou profundamente o coração de José. Chorando, José se revelou aos seus irmãos. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Gênesis 45, 4. Os irmãos ficaram atônitos e temerosos, mas José os confortou. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, 5. José compreendia que Deus havia usado o mal para um propósito maior. A mudança da família de Jacó para o Egito. José convidou seu pai Jacó e toda a família para se mudarem para o Egito. O faraó deu a eles a terra de Gósen, uma região fértil, onde a família de Israel pôde crescer e prosperar. Ao todo, 70 pessoas da casa de Jacó foram para o Egito. Jacó reencontrou seu filho amado e declarou: agora posso morrer, pois vi o teu rosto, que ainda estás vivo. Gênesis 46, 30. A bênção final de Jacó e sua morte. Antes de morrer, Jacó abençoou cada um de seus filhos, profetizando sobre o futuro das tribos que viriam deles. Algumas bênçãos eram correções, outras promessas gloriosas. A bênção dada a Judá foi especial. O cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Gênesis 49, 10. Essa profecia apontava para o Messias, que viria da linhagem de Judá, Jesus Cristo. Jacó morreu no Egito, mas foi sepultado na terra de Canaã, junto com seus pais e esposa Sara, conforme seu pedido. O perdão de José e sua morte. Após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José se vingasse. Mas ele respondeu com uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 20. José continuou a cuidar de seus irmãos e morreu aos 110 anos, cheio de fé. Antes de morrer, declarou que Deus tiraria os filhos de Israel do Egito e os levaria de volta à terra prometida. José fez os israelitas jurarem que levariam seus ossos de volta a Canaã, o que seria cumprido séculos depois por Moisés. Êxodo 13, 19.